Olá, turminha, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Então, bora lá! Eu sou a professora Débora e vou acompanhar vocês na aula de matemática. Bem-vindos ao TV Araxá Educa e é muito bom ter você aí do outro lado. Para a aula de hoje, adivinhem do que nós vamos falar? Oh, tem gente que acertou! Nós vamos falar sobre planificações. O que é isso? Que nome é esse, professora? Da onde saiu esse nome tão grande? Planificações? Ah, mas antes de falarmos de planificações, nós temos que relembrar de alguns itens. São eles, os polígonos. Polígonos sempre causa essa confusão entre polígonos, poliedros. Vamos lá. Polígonos, formados por segmentos de retas fechados. Então, só podem ser figuras planas que se fecham. Se ficar aberta, não está valendo, tá? O encontro dos segmentos é denominado vértice do polígono e os segmentos de retas recebem o nome de arestas. Lembram da aula anterior? Vértice, arestas. Tranquilo. Polígonos relacionados às figuras planas. Fechou. E sempre formados por retas que se fecham e não ficam abertas, não se cruzam. Vamos ver agora os poliedros. O que eu tenho para falar sobre poliedro? Poliedro é toda figura geométrica de 3 dimensões. Lembram dos 3D? Isso mesmo, ela é formada por polígono e é chamada de poliedro. Lembram do cubo? O cubo é formado por polígonos. Uai, professor, tá falando de poliedro, mas é polígono? O que é? Figuras planas, polígonos. As figuras planas formam as laterais dos... Isso mesmo, dos sólidos geométricos. Então, ó, quando eu desenho o cubo aqui, todas as laterais dele têm figuras planas, que é uma figura plana, que é o quadrado, que nós chamamos de polígono. Então, ó, polígono, polígono. O polígono forma o poliedro. Lembrando, polígono, figura plana, poliedro, 3D, sólido geométrico. Bom, vimos essas duas informações. Agora, olha a sirene ligada. Sinal de alerta de atenção. Não são poliedros os sólidos que possuem formas arredondadas. Por exemplo, cilindro e o cone. Prestem atenção. Não são todos os sólidos geométricos que são considerados poliedros, certo? Eles somente aceitam o cubo, o paralelepípedo. Quando a gente vem para cilindro e cone, não entram, porque eles são sólidos com as laterais arredondadas, certo? Vamos lá, recordamos desses itens. Agora precisamos fechar outro item. Os elementos dos poliedros que nós vimos na aula passada são face, aresta, vértice. Face, aresta e vértice. E aí nós lembramos daquele símbolo que eu fiz com vocês. Face, um lado, tchuk, apareceu aqui na tela. Arestas, linhas. Tchuk, apareceu destacado na cor verde aqui na tela. E quando eu falo de vértice, tchuk, lembram? Pontinho, a quina, o cantinho, que está ali detalhado naquela bolinha roxa feita nas pontinhas daquele cubo. Vimos aí os elementos que estão presentes nos poliedros. E agora, o que é a planificação? Chegamos no tema da aula mesmo. Até agora nós só recordamos alguns itens. Planificação nada mais é de uma forma de representarmos os sólidos geométricos usando apenas um plano. Uai, professora, como assim sólidos geométricos? Eles são 3D, 3 dimensões. Como que você vai pegar o 3D e passar por um plano só? Vou explicar para vocês. É uma forma de representar um objeto tridimensional em apenas 2 dimensões. Então vejam, eu vou pegar aqui e mostrar para vocês na telinha. Observe os materiais e analise as planificações. Vou mostrar para vocês uma caixa de máscaras. Já está amassadinha. Quando eu fecho ela representa um sólido geométrico. Por quê? Ela tem largura, ela tem comprimento e ela tem
altura. Só dela ter altura, ela já se torna um sólido geométrico. Para ser um sólido geométrico, tem que ter essas 3 características, certo? Todos os lados que eu olho da caixa da máscara, eu tenho retângulo, 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 retângulo. Cada retângulo desse, se eu recordar o que acabei de falar, é um polígono, uma figura plana. Ele é feito, as laterais, as faces são feitas de figuras planas. E aí, como tem altura, largura e comprimento, se torna um sólido geométrico. Ele é 3D, está em 3 dimensões. Como que eu vou transformar esta caixa de máscara, que é um paralelepípedo, em um plano só para se tornar uma planificação? Planificação, plano, um plano. Como? Vamos pensar. Vejam a caixa. Já sei! Tcharam! O que será que a professora vai fazer com essa tesoura? Isso mesmo que você está pensando em casa. Eu vou abrir essa caixa. E quando eu abrir, eu vou ver que... Ó, cortei aqui na outra aresta. Vejam só, estou tornando este sólido geométrico em uma planificação. Vou cortar aqui este lado. Pronto. Eu tornei este sólido geométrico em uma planificação. O que era montado entre a largura, comprimento e a altura se tornou agora uma planificação. Eu abri, ele não está mais com os três elementos realizados, que são largura, comprimento e altura, porque eu abri, se tornou um plano só. E agora eu consigo desenhar isso na tela. Querem ver? Vem comigo. Vamos ver aqui na telinha agora um exemplo de planificação. Aqui na tela eu tenho um 3D, uma imagem 3D de uma pirâmide, certo? Ó, uma pirâmide. Todos os pontos, todos os lados. Quando eu abro ela se torna uma planificação. Professora, como que você conseguiu fazer isso? Vamos lá. Pirâmide é um sólido geométrico, certo? Largura, comprimento, altura. Quando eu abro este sólido geométrico, eu estou planificando. Eu estou tirando os elementos do sólido geométrico e colocando o 3D num plano só. Então vejam só, vamos lá novamente. Abrindo devagar para vocês acompanharem. Ó, se eu parar aqui, já dá para ver o que aconteceu. Cada face, cada lado está abrindo. A base que já está embaixo nem se mexe. Vamos continuar abrindo. Opa! Consegui fazer a planificação. Esta aqui é a planificação de um triângulo com a base triangular, certo? Tranquilos. Vamos ver agora mais um item, mais um exemplo de planificação. Vamos lá? Outro exemplo, então. Aqui na tela temos agora um cubo. Ele está no aplicativo GeoGebra. E aí eu tenho um cubo verde e um azul. Por que eu tenho verde? Para mostrar o sólido geométrico ali intacto e agora abrindo para mostrar a planificação. Prestem atenção que quando ele vai cedendo a parte azul é para representar a planificação. Ele está abrindo e aí vão ficar os lados, as faces, todos em um plano só. Lembram? Planificação, eu pego imagens 3D, sólidos geométricos e transformo eles em um plano só. É isso que está acontecendo aqui. A parte azul está representando a planificação, enquanto a parte verde, o cubo verde, está mostrando ali onde é a base do sólido geométrico. Ele ficou intacto, certo? Muito bem. Vamos para mais uma atividade? Chegou a hora de um desafio e eu vou desafiar cada um de vocês aí de casa. Estão vendo essas duas imagens aqui na tela? Tem alguma coisa diferente nelas. Uma só tem uma coisa diferente. E aí eu desafio vocês a encontrarem o único erro que tem. Uma é a imagem correta, a outra é a imagem que tem um erro. Qual será que é? Aqui nós temos uma planificação. Então, se é uma planificação, eu tenho que tentar fazer a junção ali
dos lados para formar uma imagem, um sólido geométrico. E se eu pegar a primeira imagem, então aqui, ó, eu tenho a base poligonal formada por um quadrado, lembra? Base, polígono. As laterais eu tenho aqui que fecham o polígono. Uai, essa daqui vai, se eu juntar essas duas aqui em cima e essas duas aqui, o que essa daqui vai fazer? Ficou estranha, né? Vamos deixar ali em alerta. Vamos pensar na próxima. Na próxima, eu acho que vai dar certo. Vejam só. Se eu pegar aqui, base quadrada. Aqui são as laterais paralelas, estão frente a frente. E aqui, outras laterais paralelas, frente a frente. Se eu juntar, eu consigo formar uma pirâmide. Essa daqui tá ok. Agora, essa daqui sobrou este espaço. Será que esse espaço vai encaixar em alguma coisa? Não vai. Este lado está sobrando. Aqui nós temos um erro, certinho? Olha que interessante. Nós já fizemos uma atividade de planificação e vocês já estão encontrando os erros. Uau! Agora, observem esta atividade. Eu tenho 3 imagens. Qual das planificações abaixo tem todas as faces para a formação de um prisma triangular? Então, prisma triangular, a base é um triângulo. Lembram? Os prismas recebem nome de acordo com as bases deles. Se é triangular, quadrangular, hexagonal, pentagonal. Vamos ver aqui. Aqui dá para formar um prisma? Acho que não, né? Só tem um quadrado, outro quadrado e aqui? Acho que não dá para formar nada, não. E esse aqui, gente, será que dá? Uai, até começamos bem, ó. Tem a base, eita, mas a base quadrangular. Tem a base triangular, mas aí como que nós vamos formar? Como que vamos subir as laterais para formar esse prisma? Eu acho que não vai dar certo, não. Vamos ver o próximo. Aqui, triangular, base triangular. Opa! Temos aqui as laterais formadas pelo quadrado. E aí, gente, qual será que é a correta? Muito bem! Quem escolheu a última acertou. Vocês vão perceber que sempre nas planificações ficam tanto de um lado quanto do outro. Tem essas abas, né? Que são as que fecham para poder fechar o sólido geométrico. Lembrando que sempre é um sólido geométrico que foi desmontado para virar uma planificação, certo? Agora, praticando, chegou o momento de observarmos as planificações de alguns sólidos geométricos, além dos que eu já mostrei aqui. Prestem atenção. Vejam que interessante aqui na telinha, essa atividade. Nós temos outros sólidos geométricos e até 2 que nós já vimos aqui na aula, que é o cubo e a pirâmide. Agora, nós vamos observar as planificações de cada um. Eu tenho os sólidos em cima, embaixo só planificações. E chegou a hora de compararmos, vermos aqui qual é a planificação de cada sólido geométrico. Vamos lá? E aí, gente, quando eu venho para a pirâmide, base triangular, laterais também triângulo, o que eu tenho aqui que representa a planificação da pirâmide com base triangular? Olha a informação importante. De todas aqui, todas que têm lados e base triangular é esta. Então, esta daqui é a planificação da pirâmide com base triangular. Agora vamos ver o próximo. Eu tenho o cubo, todos os lados quadrados. É o mais fácil, hein? O mais fácil, porque quando eu olhar na planificação, a planificação que tiver todos os quadradinhos é a que está representando o cubo. Só que eu tenho que observar se tem a quantidade certa. Lembram quando nós falamos sobre faces? São os lados. Vejam só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui aparecem as faces abertas, que são mais fáceis de nós identificarmos, né? E aí, então, o cubo encontrou aqui com a sua planificação. Vamos ver o próximo. Eu tenho... olha esse aqui. Vamos ver, esse é mais difícil. Qual será que é a planificação
deste sólido agora. Gente, agora ele tá ficando mais difícil. Acharam que só íamos ficar no quadrado, no triângulo na pirâmide? Temos que aí aproveitar e experimentarmos coisas diferentes. Vejam só, todos os lados tem triângulo por um lado e para o outro, só pode ser esta daqui. Vamos colocar elas juntas. Muito bem. Agora, pensando nesta imagem, qual será que é a planificação desta daqui, neste sólido geométrico? Todos os lados têm pentágonos, 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. São formados por pentágono, então é só olharmos as planificações que tem quando abertas tem pentágono e aí nós vamos identificá-las. Vejam só, olha que prático. E por último sobrou, ó quem ficou lá. Vou já trazer ele para nós conferirmos, né? Todos os lados com triângulo. Lembram que quando nós falamos de faces, nós estamos falando de lados. Quando nós estamos na planificação, nós vamos contar quantos lados. Vocês vão perceber que isso tem vários lados. Nós vamos descobrir agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 lados. Uau! Que formam todo o sólido geométrico. Muito bom, né? Bora lá fechar a aula. Que aula gostosa, né? Quantas coisas diferentes. Chegou a hora de revisar. Chegou a hora de fecharmos a aula. Resgatarmos tudo que nós falamos aqui. E para fecharmos a aula, nós não podemos deixar de explicar o que é planificação, recordar o que é planificação, o que é a planificação. Agora, com esse tanto de atividade e tanto treino que nós fizemos nelas, nós estamos craques em planificações. É uma forma de apresentar sólidos geométricos usando apenas um plano. Ou seja, é uma forma de representar um objeto tridimensional, 3D, em apenas 2 dimensões. Vimos aqui várias atividades que exemplificaram situações de planificação. Agora, que tal você ver aí na sua casa uma caixinha de pasta de dente, uma caixinha de sabonete, qualquer caixinha que você de sapato, pega uma caixinha, pode ser até a caixinha de fósforo vazia, e abram ela para vocês trabalharem a planificação. Assim como eu fiz aqui na aula com a caixinha da máscara. Eu abri ela e ela se tornou uma planificação. Um 3D se tornou uma figura plana. Certinho? Um beijo, um abraço e um queijo. E até a próxima aula.